Então, hoje a gente incluiu esse tema, que é um tema super atual, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e, e o que, que esse assunto jurídico tem a ver com o marketing e com vendas? Tem muito a ver, tem muito a ver, e eu tentei trazer aqui o mínimo que você precisa saber para ficar atento com esse tema, porque vocês vão ver que nós estamos envolvidos nesse tema. Provavelmente a Thermo Fisher já tem o jurídico dela trabalhando esse tema internamente, e a gente está falando aqui sobre a soberania dos dados, né, sobre o tratamento dos dados. Nós não tínhamos muita regra para isso, e agora a gente passa a ter. E eu fiquei bastante aflito, porque eu saí pesquisando na internet se isso já está valendo ou se isso não está valendo. E se vocês fizerem essas pesquisas, a gente sabe que o Senado aprovou essa lei há 2 anos atrás, em 98, né? E ela entrou num período que eles chamam aí de vacatio legis, que são os 2 anos que a lei fica para entrar em vigor. E, passado o vacatio legis, 2020 está valendo? Essa era a minha pergunta. Eu não achei a resposta na internet porque estava na mão do nosso presidente Bolsonaro a sancionar a lei, porque já tinha passado pelo Senado, e eu perguntei não para os universitários, para os meus amigos advogados, e um pouquinho antes de começar o nosso curso, eu obtive a resposta. Então aqui, ó, breaking news, LGPD em vigor, o presidente da República sancionou a lei de conversão da medida provisória. Então, ela estava com a medida provisória alterando algumas coisas lá. A Casa Civil informa que a publicação ocorrerá nesta sexta-feira. Então, estamos super quente aqui com o tema. Com isso, por efeito da norma do artigo 62, parágrafo 12 da Constituição Federal, nesta mesma data, sexta-feira, entram em vigor, finalmente, após uma complexa tramitação, os artigos de 1 ao 51 e 60 a 64 da Lei Geral de Proteção a Dados. Né? Marcel Simões no Telegram. Ué, não era só em 2021? Era, mas acabou não sendo, né? Não fundo, ele falou. Enfim, a lei, estamos super atuais com a nossa apresentação aqui, Luciana. Para a gente entender um pouquinho sobre a tentativa de regular essa questão da internet, que foi algo, o digital veio crescendo, criando novas necessidades de lei, de proteção às pessoas, de proteção às empresas, ao copyright, assim por diante. E lá um pouquinho antes de 2009, o governo federal atual, já meio com um viés político, tentou impor uma série de controles à internet. Isso gerou uma mobilização da sociedade civil, de empresários, de pessoas que trabalham nos segmentos, né, ali do pessoal que cuida do registro do domínio, enfim. E se criou o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, que traz aí garantias, princípios, direitos e deveres para quem usa a rede, impactando numa questão da rede ser neutra, da privacidade, da retenção de dados, ou, enfim. A LGPD, inclusive, ela vem, em relação à lei do Marco Civil Regulatório, evoluir a questão de privacidade de dados e de retenção de dados. Né? O Marco Civil também falava da função social que a internet precisa cumprir, da liberdade de expressão, que era um ponto justamente que estava sendo ameaçado por essa tentativa do Congresso mais partidária em restringir a liberdade de expressão na rede, a transmissão do conhecimento, a parte aqui de levar a educação, o conhecimento para todos de maneira igualitária, e além de colocar obrigações e responsabilidades civis, tanto para pessoas, né, justamente existem os cybercrimes aqui, quanto para os provedores de acesso. E nessa época, não sei se vocês lembram, teve capturas de dado pelo governo americano, da Dilma Rousseff, etc. Então foi um momento em que o mundo inteiro
discutindo cada país os seus marcos regulatórios aí, e no Brasil a gente teve isso. Então, a Lei Geral de Proteção a Dados vem justamente evoluir o marco civil regulatório. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se trata sobre a soberania dos dados. Ela tem um viés muito mais de proteção do consumidor, das pessoas, né? E estabelece regras para coleta, para o armazenamento, para o tratamento e para o compartilhamento de dados pessoais. Por quê, pessoal? Hoje a gente fala muito do Big Data, a gente fala do Business Intelligence, e todas essas tendências de tecnologia que dão um diferencial competitivo para as empresas são baseadas no processamento e na análise dos dados do mercado, dos clientes, enfim. Isso precisa ter limite, porque o mau uso disso pode gerar prejuízo para as pessoas, né? Então, com essa lei, o Brasil passa a entrar num rol de 120 países, não são muitos, que possuem lei específica para proteção de dados pessoais. Então, aí você fala, poxa, mas e se eu mudar a minha base para um país que está fora dessa legislação, né, desse tipo de legislação? Eu posso continuar atuando? Não. A Lei Geral de Proteção a Dados, ela é multiterritorial no sentido de ela também punir quando você tem a tua base no exterior, mas você usa o resultado dessa base no Brasil, as empresas com esse mau uso dos dados. Então, não importa onde estejam os seus dados, a Lei Geral de Proteção a Dados vai regulamentar a forma que você utiliza esses dados aqui no Brasil. A Lei Geral de Proteção a Dados, ela é derivada da General Data Protection Regulation do mercado europeu, da União Europeia, a GDPR. Mas lá a motivação, segundo a União Europeia, é justamente dar aos cidadãos europeus o direito de definir o que as empresas podem ou não fazer com os dados delas. O Brasil já veio nesse embalo, então a lei é muito o nosso documento é muito parecido com o GDPR. O LGDP, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi forçada dessa vez, como a gente viu aqui justamente no Marco Civil Regulatório, foi um momento de uma pressão para se controlar a internet que a sociedade e o empresariado reagiu. Aqui no caso da Lei Geral de Proteção a Dados, a gente já adotou mais para atender requisitos da União Europeia e da Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, justamente para regular as relações comerciais, para a gente se adequar a esse nível de legislação. E dentro dos históricos, a GDPR ela se iniciou em 95 e ela foi publicada em 2016. E no Brasil não existia outra lei tão profunda de privacidade de dados. Ela tinha alguns capítulos que falavam isso mais amplamente no Marco Civil Regulatório. A publicação foi em agosto, aí passou o período de vacatio legis que eu falei para vocês, e está valendo justamente hoje, né? 2 anos de vacância, com um pouco de tramitação de algumas emendas, como a gente viu, para o presidente sancionar, está sancionado, está valendo. E a gente está falando de algo para se preocupar, principalmente as corporações, porque lá na União Europeia, as penalidades elas vão até 4% do faturamento das empresas e são limitadas em 20 milhões de euros. E aqui no Brasil, um pouco menos, mas não menos preocupante, você levar uma mordida de uma multa aí por 2% do faturamento da corporação, limitando no máximo de 50 milhões por infração. Então, é algo para as empresas realmente se preocuparem e se adequarem a essas preocupações, a esses pontos que a lei traz. E nós, profissionais de marketing e comercial, precisamos ter a mínima noção do que se trata, porque muitas vezes nós estamos no ecossistema das pessoas que controlam e captam dados. Quando a gente falou lá de inbound marketing no primeiro dia, a gente capta lead, isso são dados pessoais, né?
Então, isso balançou bastante o mundo. Você vê a imprensa mundial colocando em voga aí o valor da informação. Então, a The Economist, o recurso mais valioso do mundo, dado as novas regras de competição, algumas campanhas publicitárias, a Apple tranquilizando que o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone, e uma matéria da Time sobre o Facebook, onde eles dizem: eu ajudei a criar essa bagunça de dados, né? Porque o Facebook tem aí na Europa bastante processo sobre o mau uso de dados pessoais, ele guarda tudo que você navega, ele não te dava a opção de você apagar os seus dados dentro da plataforma. Enfim, aqui está como arrumar. Então, essas legislações desses 120 países causando bastante mudanças no mercado em relação à importância dos dados, que é o grande, como diz aqui, é o grande tesouro do mundo hoje, é o grande diferencial competitivo de uma organização. Então, quem são os atores que a legislação passa a olhar no processo do tratamento e da aquisição desses dados? Primeiro, o titular, que é a pessoa física a quem se refere os dados pessoais, né? Então, aqui o titular se eu sou um consumidor, é o Alexandre Cesário, o meu telefone, o meu CPF. Então, se eu tenho lá o meu aparelho celular, uma conta na Telefônica, eu gerei esses dados para essa empresa de telecomunicação. O controlador é a empresa ou a pessoa física responsável por como os dados são coletados e para que estão sendo utilizados e por quanto tempo serão armazenados. Então, aqui é a Thermo Fisher, a Telefônica, o Itaú, o Bradesco, né? É a empresa interessada nos dados. O operador é a empresa ou a pessoa física que realiza o tratamento e processo de dados pessoais sobre ordens do controlador. Então, às vezes, o controlador pode ter esse operador terceirizado ou pode ter esse operador internalizado. Então, aqui, quando ele está internalizado, eu estou falando da empresa e da pessoa física que está dentro da empresa operando esses dados também. Então, ele não alivia, né? Ele vai apurar ou a empresa ou a pessoa física responsável. E o encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador, então ele também pode estar dentro do controlador ou fora, que atua como canal de comunicação entre as partes, né? Então, aqui quando eu falo de mídia, eu estou falando da empresa, eu estou falando dos dados que o veículo coleta, no caso do RD Station, os dados que estão ali dentro, provavelmente num processo a auditoria vai dar nome aos bois, né? Quem é o controlador, quem é o operador, quem é o encarregado. Então, é um tema muito importante para todos se informarem. A empresa, a Thermo Fisher, a agência da Thermo Fisher e as pessoas e os parceiros que operam esses dados. Tudo isso tem que ser mapeado. E quais são as premissas e os tipos de tratamentos de dados que a lei recomenda? Então, eu tenho os dados que são coletados por finalidade, né? Então, o tratamento desses dados tem que ter um modo justificado, específico, e deve ser informado o titular desses dados. Então, assim, eu tenho uma conta corrente, eu tenho os meus dados no banco. Então, o banco pode alegar que, para controle da minha conta corrente, existe uma finalidade para a captação daqueles meus dados de movimentação financeira. Aqui também tem as normas do governo que dão finalidade para aquela captação de dados. A adequação são as atividades com dados pessoais que devem ser compatíveis com a finalidade informada pelo titular. Então, se há uma transformação, uma adequação dos dados que estão sendo captados, eles têm que fazer parte da finalidade. Então, eu tenho que contar essa história que eles são adequados por determinado propósito, por determinada finalidade, e que eu não posso captar outros dados que não estão dentro do meu propósito, se caso eu tenha problema, né? Por que eu estou captando dados que não estão ligados à minha finalidade de negócio, à minha finalidade de controle? Qual é o motivo dessa adequação dos dados?
Necessidade, tratamento dos dados pessoais apenas por ser realizado quando realmente é necessário para a realização das finalidades. Aqui é a mesma coisa, você pode adequar e alegar necessidade. Então, para haver um controle, vamos de novo para o financeiro, para haver um controle da saudabilidade desse meu cliente, eu não só vejo eu obtenho os dados da conta corrente e adequo em relação ao saldo, como também eu peço, eu tenho como necessidade para garantir o crédito a agregação de outros dados, como do cartão de crédito, boletos que ele está devedor, a situação financeira dele em geral. Eu acho que no financeiro dá para a gente entender o que é finalidade, adequação e necessidade. E como premissa, você deve garantir, isso é muito importante, o livre acesso dessa pessoa que você tem na base aos dados dela. Então, ela pode requisitar esses dados e ela deve, assim como foi fácil captar o dado dela, tem que ser fácil ela acessar esses dados. A qualidade dos dados, então aqui diz que se você detém um dado de uma pessoa, ele deve estar constantemente atualizado, você deve ter transparência com a pessoa sobre para que você utiliza esses dados, você deve provar que você teve segurança na guarda desses dados, que você praticou políticas de prevenção, que você não usou esses dados de maneira discriminatória. Isso daqui vai dar muito pano para manga. E porque imagina quando você separa em públicos por receita e faz uma campanha, algo assim, e uma pessoa que ficou fora de um acesso a uma determinada informação ou serviço porque ela tinha baixa renda ou porque ela estava num target diferente, ela se sentiu discriminada. Então, isso aqui eu aconselho um assunto para ter com advogados especializados. E a responsabilização, que é a adoção de medidas pelo agente capaz de comprovar o compliance. Então, essa captação de dados ela tem que estar também dentro do compliance da empresa. O compliance tem que se adaptar à LGDP e a empresa tem que mostrar esse compliance também para os fornecedores, para os funcionários. E quais são os direitos das pessoas com a LGDP? Então, primeiro, a confirmação da existência e de tratamento de dados da pessoa, né? Segundo, ela tem direito de portabilidade. Aqui, usando o telecom como exemplo. Eu estou na telefônica, eu quero ir para Claro, eu quero ir para TIM, eu tenho que ter condições de levar todos os meus dados, se eu quiser, para outra operadora. Informação das entidades que o controlador compartilhe os dados. Então, se por acaso você negocia esses dados ou você cede esses dados para outros propósitos, no contrato de permissão tem que estar claro isso. Correção de dados incompletos. Né? Ele tem que ter o direito, se ele identificou que o telefone dele está errado, o endereço ou alguns dados do perfil dele estão incompletos, ele tem que ter o direito e a empresa tem a obrigação de atualizar esses dados. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento. Então, ele tem que ter o direito de não aceitar o uso dos dados dele para determinadas ações. A anonimização, anonimização, essa palavrinha é chata, né? Bloqueio ou exclusão de dados. Aqui, então, ele tem o direito de pedir o anonimato, de pedir para bloquear os dados deles e até de excluir completamente os dados dele da sua base. Então, ele tem a revogação do consentimento. Ele precisa, a qualquer momento, ter o mecanismo de dizer não quero mais receber isso, que a gente vai ver mais para frente no e-mail marketing, é o famoso opt-out. Reclamação à autoridade nacional, ele tem o direito de subir isso, como ele fazia com o PROCON, ele vai subir, isso vai tornar uma questão jurídica. Ele tem o direito da eliminação dos dados pessoais e tem a oposição ao tratamento irregular. Ele pode não concordar com o tratamento que você fez com o dado dele.
E aí, as empresas, elas vão ter os argumentos para se defender, ou seja, as bases legais da Lei Geral de Proteção a Dados. Normalmente, o marketing, pelo que eu estudei aqui, ele vai poder alegar ou consentimento, ou seja, eu uso esse dado porque eu tenho um documento de aceite do uso desse dado no momento em que eu captei. Então, tem que ter essa garantia do registro, né? Ou porque eu identifiquei que ele tem legítimo interesse no assunto. Só que o primeiro, você tem registro jurídico, um documento individualizado no processo para cada registro que você trabalha. Então, o famoso opt-in, documentado e guardado. Mas quando você alega legítimo interesse pelo comportamento, pelo tudo que ele tem feito com vocês, isso daqui vai precisar de advogado, porque aqui vai dar pano para manga na discussão, se caso haja algum litígio em cima desse campo, mas você pode alegar o legítimo interesse. E aí tem outras bases legais, os contratos que foram firmados, as obrigações legais que o cliente assumiu, essa captação desse dado, ele pode estar ligado à execução de políticas públicas, então ele era necessário para se cumprir devido às leis de políticas públicas, o estudo por órgãos de pesquisa, né? Os órgãos de pesquisa têm um direito especial para a captação de dados, processos judiciais, então a pessoa está com eu tenho o direito de captar o dado dele pelo litígio do processo judicial, proteção da vida, no caso de seguros de saúde, de seguros em si, a tutela de saúde em si, e a proteção de crédito, né? Então, existem algumas atividades que têm mais proteção legal devido ao tipo da atividade. Aquelas políticas públicas, lidar com vida, lidar com crédito, lidar com o seguro, né, com risco. E aqui, como eu já falei, existe um caminho aí que vão desde as sanções administrativas até as multas. Então, advertência, você leva advertência, você pode levar a proibição de se tratar dados pessoais na sua empresa, mas tem punição financeira. Você pode ter um prejuízo para a marca de ter uma penalidade publicada na imprensa pela infração. Você pode ter um bloqueio temporário dos seus dados durante todo o processo. Você pode ter eliminação dos dados relativos à infração da sua base, obrigatoriamente. E você pode ter, como eu falei no início, 2% do faturamento da empresa com um limite de até 50 milhões como penalidade. Então, é algo realmente que não existia antes e que vai dar trabalho para o jurídico. Eu fui head de e-commerce B2C na Telefônica e a área de processos e jurídica sabatinou a minha área. Eu tive que preencher formulários e mais formulários de todo tipo de dado que eu trabalhava para se criar ali também na auditoria um flag para a auditoria da Telefônica verificar se o meu time estava tendo os cuidados e a segurança necessária com os dados e qual era o tipo de processamento no e-commerce que eu fazia com aqueles dados. E aí eu estudei para o nosso papo aqui 5 dicas para o marketing se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a primeira dica é que a sua base de leads precisa de bases legais. Então, como eu disse, a gente alega para essa captação de bases legais ou o consentimento ou o legítimo interesse, né? Então, a grande pergunta é, os dados que eu estou utilizando nas minhas estratégias, eu tenho a autorização? Não pode ser autorização informal, autorização formal que eu tenho registrada para tratar esses dados e para trabalhar com esses dados. Então, por essa utilização e tratamento, essa operação do marketing normalmente é coletar os dados, acessar, utilizar, armazenar, reproduzir, usar eles para comunicação, né? Então, aqui a dica é verificar se essa base tratada ela tem consentimento. Se não tem consentimento, vale a pena uma ação dizendo quais são os propósitos da utilização dessa base de dados e reformulando o aceite do opt-in, né?
Repense o outbound marketing. Então, com a Lei Geral de Proteção a Dados, se você comprar uma lista para trabalhar de prospecção de um data broker, vocês precisam verificar se esse data broker, o outbound marketing, né, aquele que eu pego uma lista de contato e eu jogo no comercial para fazer a prospecção, né, vocês precisam ver se esse data broker que vocês compraram essa lista para trabalhar no comercial, ele está com a LGPD em dia, se eles têm as permissões adequadas, ou seja, se ele tem o consentimento ou o legítimo interesse na aquisição dessas bases. E, por fim, não esqueça dos cookies. Aqui a lei trabalha com a questão do identificar, a lei, o dado que é identificável e o dado que é identificado. Então, o dado que é identificável é aquele conjunto de dados que levam uma pessoa. E o dado que é identificado é o dado da pessoa. Então, ele está falando dos dois aqui, tá? Então, você pode ter um conjunto de dados que não tem o nome da pessoa, mas que leva o endereço, que leva o CPF, e assim por diante. Então, ambos entram. Então, tanto na lei europeia quanto na brasileira, existe a indicação de que é necessário uma base legal para o tratamento, e aqui, no caso do cookie, é também o consentimento. Vocês podem notar que alguns sites no exterior, eles já trazem aquela mensagem para você, dizendo que você está autorizando o site para hipótese de bom funcionamento a cookiar o seu browser. Outra coisa importante é que se você tem esse dado, tanto no e-mail quanto na tua área logada, que você tem que ter muito clara a opção de saída desse cliente, que ele pode não só sair, como ele pode apagar os dados dele da sua base. Isso tem que ser facilitado. Assim como é fácil deixar o dado, é fácil retirar o dado. E tomar cuidado em relação, lembra que eu falei do preconceito ali? A você organizar suas segmentações de lead e as suas automações para você não criar uma sensação de exclusão de um público e de outro. Então, as campanhas têm que ser muito bem pensadas para ver se elas não estão tendo um impacto negativo. Então, até mesmo quando você segmenta um comercial, no caso do mercado financeiro, para entregar banner para quem está com saldo devedor. Então, essa pessoa ela pode ter sido impactado no desktop dela do trabalho, na frente de outras pessoas, e ele pode se sentir constrangido ou discriminado por estar tendo uma propaganda de crédito para ele estar com saldo devedor. Aqui, pelo menos, é o exemplo que veio na minha cabeça. Então, a intrusividade da criação de perfis, as expectativas e desejos dos envolvidos, eu vi, tem cases de marketing, de business intelligence, que o pai de uma menina descobriu que ela estava grávida pelo mail que ela recebeu em casa de propaganda de fraldas, artigos para bebê, porque pela pesquisa dela na rede, o BI identificou que ela era uma futura mãe. E sem a permissão dela, essa rede começou a mandar produtos para gestantes. E isso caiu, ela não morava sozinha, morava com o pai, então é um famoso case aí de que o pai descobriu a gravidez pelo BI e não pela filha. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ação. E é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do resumão, um tema super importante, atual, e demos sorte de estar falando isso bem no dia que a presidência gritou lá em cima, em Brasília, está valendo. Então, espero ter deixado claro. Vamos lá, Sil? Bora.